Oi, pessoal, bom dia, né? Ou boa tarde para vocês, ou boa noite, o horário que vocês puderem assistir esse vídeo. Hoje a gente vai, pessoal, essa semana nós vamos fazer a revisão dos conteúdos para a avaliação da próxima semana, tá certo? E como eu não vou poder estar presente com vocês nas aulas do Meet, né, eu resolvi gravar esse vídeo para que vocês tenham bastante atenção, né? Observem, façam anotações de tudo que for falado aqui para que vocês possam se dar bem, né? Tirar uma nota boa aí na avaliação, tá bom? Antes de mais nada, né? Por que é importante você revisar conteúdos que vocês já viram? Certo? Porque às vezes você aprende ali naquele momento, mas se você não revisar em algum momento, né, você acaba esquecendo. Isso é normal, tá bom? Então, por isso que é importante. Ao revisar, né, vocês precisam rever minuciosamente trechos importantes, né, dos conteúdos. Essa revisão deve ser curta e rápida, né? Uma dica importante para a questão da revisão é você escrever, você anotar, ou às vezes você falar isso para alguém, falar do conteúdo para alguém. Isso já ajuda você a fixar melhor, tá bom? Apontar os principais pontos e resolver exercício. Resolver exercício, digamos que é 70%, certo? Se você quiser revisar os conteúdos e quiser aprender, você tanto apontar, né, escrever, como você falar para outras pessoas e você resolver questões, tá bom? Que envolve os exercícios, que envolve os conteúdos. Aqui nesse slide, certo? Nesses slides que eu estou passando para vocês, são referentes à atividade de revisão. Essa atividade de revisão é muito parecida com as questões que vão estar lá na prova, certo? E cada questãozinha que eu coloquei aqui no slide, ela tem um conteúdo específico. E aí eu vou explicando para vocês quais são esses conteúdos e quais são as competências e habilidades que vocês precisam desenvolver para aprender, né, certos conteúdos, certos temas. Nesse aqui, né, o que é preciso que vocês saibam? Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. Essa habilidade aqui que vocês têm que desenvolver, ela está presente tanto no português como na redação. Né? Você saber ler e interpretar um texto, você identificar quais são os recursos coesivos que servem, né, para que aquele texto ele seja bem desenvolvido, ele tenha uma boa coesão, uma boa coerência, tá certo? Então, nessa primeira questão que tem lá no formulário de vocês, é sobre um cartaz, né? E esse cartaz aí está evidenciando uma doença que é a febre amarela. E a primeira pergunta diz assim, ó. A febre amarela pode ser evitada com a vacina, que é eficaz e segura para o seu uso. Aqui ele vai te perguntar, o comando da questão, né? O pronome relativo que se refere a que palavra anterior. O que aí é um pronome relativo, e a função do pronome relativo é retomar algo que já foi dito anteriormente no texto. Isso que vocês utilizam bastante também na hora da redação. Para que isso acontece? Por que isso acontece? Para evitar repetição de palavras, né? Então, esse que aí está se referindo a que palavra anterior? A febre amarela, a palavra evitada, a palavra vacina, certo? Então, é só retomar o trecho anterior que você consegue resolver de boa essa questão, tá certo? Aí a questão 2 também, pessoal, que tem lá no formulário, é sobre também aquele cartaz. E aí vai perguntar a respeito da cor amarela, por que tem aquela cor amarela, então você precisa ler o textinho que tem lá, né? Quais são as pessoas que vão tomar essa vacina, por quê, em que locais, porque aí você consegue responder também, é uma questão de leitura e interpretação, tá bom? Aí a próxima temática, né, da próxima questão, que também vai ter na prova e tem na atividade de vocês de revisão, é sobre o pré-modernismo, né, que é um dos períodos literários que nós estudamos, né, faz pouco tempo. Então, aqui eu coloquei um mapa mental para vocês relembrarem. Eu pedi até que vocês fizessem um mapa mental naquela atividade, não foi assim? Para que vocês relembrem e vocês entendam o que foi esse período, qual era o contexto histórico, quais eram as principais características, quais eram os principais autores, tá bom? Então, contexto histórico, reformas urbanísticas, a seca no Nordeste, a Guerra de Canudos, aquelas guerras lá, né? Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, o processo de industrialização de São Paulo, né? E, consequentemente, o processo de favelização também, certo?
É importante saber que o pré-modernismo não é uma escola literária, é apenas um período de transição, né, da idade, né, das escolas literárias consideradas mais clássicas, vamos dizer assim, para o modernismo. Então, prevendo o que vai acontecer, né? Traz essa mistura de sincretismo literário, ele traz essa mistura de romantismo, de parnasianismo, simbolismo, arcadismo, mas já prevendo o que pode acontecer aí, né, no futuro, ou seja, no modernismo, com uma linguagem mais simples, um modo de fazer texto diferente, certo? Quais são as temáticas do pré-modernismo? O cenário de riqueza versus pobreza, né, vai falar também das regiões do Brasil, vai dizer que tem dois Brasis diferentes, o Brasil litorâneo e o Brasil do Nordeste, né? O Brasil litorâneo, sul e sudeste, e o Brasil do Nordeste e norte é o Brasil da seca, o Brasil da miséria. Preparação, a questão dos personagens sem idealização romântica, como lá no romantismo. Era tudo lindo e maravilhoso, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as mulheres lindas e perfeitas. Aqui não tem mais processo de idealização de nada, que vai falar realmente da realidade, né? Trazer à tona um Brasil real na literatura. E quem são os principais personagens, né? Os autores, principais autores dessa época? A gente tem o Augusto dos Anjos, que foi o único que escreveu poesia. Ele tem uma obra chamada Eu, né? Ele escreve vários poemas. E por que ele é diferente, né? Por que a sua poesia é já considerada moderna? Porque ele vai trazer traços da biologia, traços da ciência, da química para dentro da poesia. Então, não é aquele poema meloso que a gente costuma ver, né? O amor é fogo que a gente se vê. Não, ele vai trazer realmente essa temática e também falar muito sobre a parte do corpo humano, né? A parte putrificada, quando o corpo já está morto e etc e tal. E aí a gente tem na prosa, né? O Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato e o Lima Barreto. Euclides da Cunha que escreveu Os Sertões, né? Que o principal personagem lá era o Antônio Conselheiro, né? Que fez que foi um dos líderes da Guerra de Canudos, né? Vocês viram que Canudos foi massacrado e tal pelo exército, né? E o Euclides da Cunha, jornalista, que foi documentar realmente a Guerra de Canudos. A gente tem também o Monteiro Lobato, que é mais conhecido por vocês como literatura infantil, mas aqui o Lobato ele vai ser conhecido da sua obra Urupês, que um dos personagens é o Jeca Tatu. Ele vai falar sobre o interior de São Paulo, daquele caboclo pobre, né, aquele caipira, aquela pessoa que não foi alfabetizada, né, que tem doença chamada a doença do amarelão e não sabe nem o que é, né, por falta de informação, por falta de vacina, por falta de outras coisas, e muito crítico também. E o mais crítico deles todos é o Lima Barreto, que escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que faz uma crítica, né, a esse nacionalismo exagerado que as pessoas têm pela pátria, né. Aqui ele vai mostrar realmente o que é que acontece com esse tipo de pessoa, né? Isso que aconteceu com Policarpo Quaresma. E o Lima Barreto ele é diferenciado porque ele traz uma linguagem bem informal, uma linguagem do dia a dia, uma linguagem mais acessível. Ele foi até criticado por isso. E ele traz muito temas voltados para os marginalizados, as pessoas urbanas, né, das cidades, marginalizados, né, os mais pobres, tá certo? E a arte dele também se envolveu muito com a vida, né? Porque ele foi internado em hospício, o próprio pai, então é muito voltado também, né? A arte é confundida aí com a vida dele, certo? E aí lá na questãozinha do formulário, na atividade de revisão, tem assim: Lima Barreto é um autor que se caracteriza por criar que tipos, né? Que tipos de personagens? Rústicos ligados ao campo, aristocratas ligados ao campo, aristocratas ligados à cidade, burgueses ligados à cidade ou populares ligados ao subúrbio das cidades, né? E aí a quarta questão é sobre o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, e pergunta assim: o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, relata que fato histórico, né? Que fato da história é relatado na obra Os Sertões? A revolta da vacina, a greve dos operários, a Guerra de Canudos, a Primeira Guerra Mundial ou a ditadura militar? E aí depois a gente tem as questões voltadas para as vanguardas europeias, né? Aqui relembrando, aqui um mapa mental, relembrando quais são as vanguardas europeias, né? O ano que surgiu, né? Qual era o contexto histórico das vanguardas, né, que surgiu na Europa, concomitantemente, quando estava surgindo as vanguardas lá, estava acontecendo o pré-modernismo no Brasil, certo? Revolução Industrial, né, o período também da Primeira Guerra,
ideologia nacionalista, certo? Quais eram os movimentos artísticos? Início do século XX, está à frente, né? Vanguarda significa você está à frente do seu tempo, né? As artes plásticas, literatura, música e teatro, ruptura com o passado, né? Ruptura com a arte clássica, influência do mundo todo, liberdade de expressão, transformação da forma. Não foram bem compreendidos, realmente, né? Quando você inventa algo novo, você geralmente é incompreendido por isso. E qual era as vanguardas? A gente tem o futurismo, que enaltecia as inovações tecnológicas, a valorização da guerra, das máquinas e da velocidade, né? E o principal autor dele era o Marinetti, que fez um manifesto futurista lá. Então a gente tem as palavras-chave do futurismo, que é a velocidade, é o movimento, é a guerra, é a tecnologia, tá certo? O cubismo, que tem aí como premissa as formas geométricas, a fragmentação, né? Ele mostrava, dizia que o objeto, a arte tinha que ser vista de vários ângulos, não só de um ângulo só. A fragmentação, decomposição das figuras estáticas, diversas perspectivas, e o principal autor é o Pablo Picasso. A gente tem o surrealismo, que uma das características é o subconsciente, né? Os sonhos, o onírico, e o principal nome é o Salvador Dalí. O dadaísmo, que significa nada, né? O Dadaí. Os principais nomes é o Tristan Tzara, que fez também um manifesto, e o Marcel Duchamp, que foi aquele que apresentou um mictório, ou seja, um vaso sanitário lá nas exposições. E o dadaísmo, né, chocar a burguesia, consequências geradas pela guerra, revolta, agressividade e indignação. E outra característica do dadaísmo é fazer a meta-arte, né, brincar, fazer humor com a própria forma de fazer arte. E o expressionismo, que tinha como característica a subjetividade, o impressionismo, né, período da Primeira Guerra Mundial, ia mostrar o que o autor, o que as pessoas estão sentindo de dentro para fora, tentar expressar isso, né, a principal obra lá, O Grito, e o principal nome é o Edvard Munch, certo? Aí aqui tem uma perguntinha, né, tem 2 textinhos para você ler, e a perguntinha esses 2 textos, né, se referem a qual movimento de vanguarda você vai marcar. Aqui é uma questão do Enem, né? Você observa só pela imagem que tem uma característica de algum manifesto de vanguarda aí, já dá para observar, né? Os das cores, né? Os das formas, e aí tá valorizando o que, né? Nessa figura, aí você marca, tá? E aí a próxima questão, pessoal, que tem na prova também, que tem na revisão, é a habilidade a que você estabeleça relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções e advérbios, né? Conjunções, advérbios, pronomes são elementos coesivos dentro do texto, tá bom? Então, aqui é que você consiga interpretar o texto e consiga evidenciar, identificar, né, que elementos são esses, tá bom? E aí tem um textozinho, ó, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Bom, pessoal, e essa questão é referente às funções da linguagem, certo? Que nós estudamos lá no início do mês, né? Aquele conteúdo que cai sempre em provas de Enem, vestibulares, e que vocês veem isso no primeiro ano, mas que é muito bom a gente relembrar, tá certo? Porque ele não cai, ele despenca em provas. Então, é muito importante também vocês lembrarem, porque tem algumas configurações, algumas especificações em cada uma delas, que às vezes você não consegue identificar. Então, por isso que é bom revisar. Então, são essas 6 funções. A gente tem a função referencial, que está, né, claramente nos textos jornalísticos, nas reportagens e nas revistas, né, nas notícias. Aqueles textos que estão também em artigos científicos, tá bom? Que traz uma linguagem mais denotativa, uma linguagem mais real, uma linguagem formal, que não tem características pessoais, não tem o cunho pessoal, não tem a opinião, tá bom? A gente tem a linguagem conativa ou apelativa, que está dentro dos textos propagandas, anúncios publicitários, né? Dentro de textos que envolvam a apelação, a argumentação, né? Que tente te convencer a comprar ou fazer alguma coisa. Né? E dentro desses textos a gente tem os verbos no imperativo, que são verbos que exprimem ordem, que exprimem conselhos, tá bom? Não só nas propagandas, a gente pode ver vários outros textos que têm essa função aí como a mais evidente, né? A função emotiva, que tem como característica a expressão do eu,
né? A gente vê muito questões envolvendo a primeira pessoa, né? Textos envolvendo o eu, é mais subjetiva, ou seja, tem mais questões relacionadas aos sentimentos. A gente vê isso muito nas músicas, nos poemas. A função fática, que é o primeiro contato, é o início da conversa, é o início da comunicação, né? Quando você diz uma saudação para alguém, oi, como vai, alô, né? Tá ligado? Quando você inicia uma conversa no WhatsApp, tá certo? Às vezes tem até músicas que começam com essa linguagem fática. A metalinguística, que é aquela linguagem autoexplicativa, né? Que você usa da própria língua para explicar a língua. Quando um pintor, ele tá ali pintando o seu próprio retrato, tá certo? É uma meta-arte. E quando também, né, a gente vê isso muito nas linguagens do dicionário, uma palavra para explicar o significado da própria palavra. E a linguagem poética, que está muito voltada para a questão da forma, da estética, do trabalho com a rima, do trabalho com as palavras. A gente vê muito naqueles textos concretos, naqueles poemas que tem a forma, né? Aquele poeminha do café que tinha a forma de uma xícara de café. Então, a poética é mais relacionada a isso, tá bom? E aqui a questãozinha, né, que tem lá, para você identificar qual é a função da linguagem que predomina. Vai ter outras questões também, né? Vai ter as questões da prova são diferentes, mas é tudo evidenciando qual é a função da linguagem que está predominante, então vocês têm que prestar muita atenção nisso. E a última questão, a questãozinha de redação, que é para você identificar a questão da estrutura do texto. A gente não colocou nada voltado para microestrutura, que é para saber o que é que tem em cada parágrafo. A gente colocou mais voltada para macroestrutura, né? Para você saber realmente a estrutura do texto, que isso é a parte mais fácil da redação. Tá bom? Revisem, anotem, estudem, para que na prova vocês se deem bem, tirem nota boa, tá bom, pessoal? Que a gente verifica muito, não só a participação de vocês, mas principalmente a qualidade no que você está fazendo, se você está fazendo de forma correta, tá certo? Um beijo e até a próxima.